Chamou a atenção uma notícia, e o Fabrício é professor também, né? A respeito da situação do ensino público, matéria até do nosso amigo Fernando de Maria, aqui no Boc News. Um em cada três professores de escolas públicas não tem formação adequada. Os dados são do Anuário Brasileiro de Educação Básica. Cerca de um terço dos professores das escolas públicas do Brasil não possui formação adequada para a disciplina que ensinam. Esse problema é ainda mais alarmante quando se considera que, ao incluir escolas privadas, 12,8% dos docentes sequer possuem graduação. Os dados extraídos do Anuário Brasileiro de Educação Básica foram divulgados no último dia 13, por organizações como o Todos pela Educação, Fundação Santiliana e a Editora Moderna. Essa publicação analisa informações fornecidas pelo IBGE e pelo Ministério da Educação, destacando a importância da formação docente no Brasil. O levantamento mostra que, entre os professores da rede pública, 68% possuem formação adequada para a disciplina que lecionam. Nos anos iniciais do ensino fundamental, do 1º ao 5º ano, esse índice aumenta para 79%, mas nos anos finais, do 6º ao 9º, cai para 59%. E aí, eu sei que existe essa dificuldade, porque eu conheço jornalistas que já deram aulas no Estado como professores substitutos eventuais, né? Porque simplesmente não havia não havia profissionais disponíveis, né? Muita gente afastada, muita gente que largou a profissão. E aí eu me lembro dessa pessoa que dava aula em Santos, dava aula em Cubatão, pegava o carro, ia de uma escola para outra e tal, jornalista, né? Não está mais aqui na Baixada Santista agora, mudou-se. E assim, a formação que a gente tem de comunicação, mas não é de pedagogia, né? Aulas de português, por exemplo, e aí estudando um pouquinho mais, até história e geografia. E aí, ô Fabrício, você que é professor universitário, para onde que desemboca isso? Quando o camarada entra na universidade, ele chega lá sem alguns conhecimentos básicos, né? Até de interpretação de texto, muitas vezes, e de pensamento lógico, que é a importância da matemática e das ciências exatas. E aí, quando você explica algumas coisas para um aluno, você vai meio que dizer, 5 anos atrás eu explicava desse jeito, o cara entendia. Hoje não entende mais, né? É completamente diferente, você tem que mudar até a tua forma de atuação. Você percebe isso, essa dificuldade? Claro que a gente está falando de um ambiente universitário que nem sempre recebe esses alunos da rede pública, né? Especialmente as universidades particulares. Mas eu, até por conhecimento e por ter um filho que vai fazer 20 anos, sei que nesse tempo em que a gente acompanhava os estudos dele, tem muitas crianças de escolas e jovens de escolas particulares que também têm lá as suas dificuldades. Você percebe isso, Fabrício, na sala de aula, dentro de universidade, de alunos cada vez menos preparados pelo ensino básico no Brasil? Alex, infelizmente a gente costuma perceber e ver situações como essa acontecer diariamente. Hoje é muito difícil você conseguir conversar e falar alguma coisa para o aluno e que o aluno consiga, por exemplo, interpretar um texto ou entender alguma coisa, ou muitas vezes até algumas palavras, questões de vocabulário mesmo, de maneira simples, que as pessoas têm dificuldade. Mas eu acho que o pior de tudo isso, Alex, hoje, que também tem causado aí talvez uma problemática muito grande, é a questão da pessoa deixar de ter estudado para simplesmente passar a estudar pela internet, né? Não ter essas aulas presenciais. Isso acabou mudando muito, principalmente por conta da questão da pandemia. Quando isso aconteceu, acho que acabou dando aí um problema muito mais sério nessa situação de interpretar-se e de poder estar os alunos aí estudando. Eu acho que os filhos da pandemia, como a gente vê, acabou infelizmente tendo aí um problema muito sério. E isso, infelizmente, acaba acontecendo toda hora. A gente vê que alguns professores que realmente teriam aí, como a gente está falando, de estar dando algumas matérias específicas, são professores substitutos, porque não tem a mão de obra, né, colocada lá especificamente, e aí a situação acaba complicando, né? Se você vê gente que é um professor de artes dando aula, de repente, de geografia, você vê um professor de história falando de matemática, são professores que, de repente, não têm
esse approach, né, específico para a matéria. Então, isso no ensino universitário tem causado muito problema mesmo. Acontece, né, para o aluno não ficar sem aula, quem está disponível? Aí chama, pega aqui o livro, o que estava programado e tal, e dá uma acompanhada. E aí, Fabrício, eu estava brincando com a história do golpe, mas é sério, né? Porque as pessoas, quando elas têm uma má formação, elas ficam mais suscetíveis a esse tipo de coisa. Quem é que lê contrato? Sim. Quem que lê detalhe de contrato? Até para os próprios direitos, que até a doutora Thelma sabe disso. Há uma quantidade enorme de pessoas no Brasil que têm direitos a uma série de benefícios, até por problemas físicos, problemas médicos, sabem, que as pessoas nem sabem. Acho que até na OAB tem uma cartilha enorme. Sim. O cara pode comprar carro com desconto, fazer financiamento, um monte de coisa, dependendo do problema médico que ele tiver. E aí tem os dois lados, né? Além da pessoa que vai para a vida, digamos assim, sem conseguir cognitivamente entender certas coisas, e é mais facilmente ludibriada, e aí vale para tudo, né? Vale para um contrato, vale para o discurso de um político, enfim. E você tem os profissionais que vão se formar depois, porque não é todo mundo que tem essa preocupação na universidade em preparar um bom profissional para o mercado. O cara vai atender e depois você não sabe por que o engenheiro é mais ou menos, por que o jornalista é mais ou menos, por que o médico é mais ou menos. O advogado e assim sucessivamente. Porque a formação dele, o problema veio lá de trás, né? E aí, para o cara cometer um erro, e eu sei que o Fabrício atua muito nisso também, um erro médico, né? Ou por estar desligado, ou por falta de conhecimento, aí depois se transformar num processo é um pulo, né, Fabrício? Exatamente, Alex. A gente percebe que hoje muitas coisas as pessoas acabam empurrando com a barriga, literalmente, né? Isso aqui, isso não é importante, vamos fazer isso aqui. Não, a gente compra um resumo, a gente faz, e aí essa situação vai sendo cada vez mais difícil. Lá na faculdade, por exemplo, a gente percebe, não só na faculdade em que a gente ministra aula, mas no mercado como um todo, em que antigamente você tentava nivelar por cima as coisas, né? Você fazia as atividades mais complexas porque os alunos chegavam. Mais. Exatamente, os alunos chegavam lá, você podia exigir muito. Hoje, você tem que tomar um pouco de cuidado, porque a dificuldade dos alunos é tão grande que se você começar a exigir demais no sentido de você puxar o estudo, vai ter muita gente que não vai acompanhar, e vai ficar muito difícil, porque conforme você vai puxando o estudo, as pessoas não vão acompanhando, e isso é uma transferência, né? Eu, no primeiro semestre da faculdade, não consegui acompanhar, no segundo vai ser mais difícil, no terceiro mais difícil, e quando chegar lá no fim do curso, a gente pode falar especificamente da faculdade de Direito, tem o exame da OAB, que acaba, de certa forma, passando um facão aí em todo mundo, e você vai ter muita gente desnivelada, precisando de um cursinho, precisando, na verdade, ou mesmo abandonando a profissão, dizendo, olha, eu não quero mais saber disso, é muito complicado, eu vou fazer outra coisa. Né? E para isso, para todas as outras faculdades também tem situações nesse sentido, né? Você vê, por exemplo, quantos problemas você tem hoje para as pessoas que fazem medicina, né? Que os jovens profissionais estão recebendo um número avassalador de processos por conta de erros que acabam acontecendo no pronto atendimento. Né, numa UPA, no básico, né? Exatamente, no básico. A pessoa chega lá para poder ser atendida e para fazer aquela anamnese mais comum e tal, o negócio não funciona. É bem complicado mesmo, Alex. A gente percebe que, infelizmente, a educação está sofrendo muito e aí o mercado de trabalho também, né, vem trazendo essa dificuldade para profissionais melhores e assim sucessivamente. Eu sei que você atende muitas pessoas na questão da área médica, né, problemas com plano de saúde e tal, voltado um pouco mais para a questão do direito do consumidor, do atendimento em si, mas existe também esse lado, né, do erro médico. Sim. E às vezes de profissionais inexperientes que não fazem não é nem por mal, né? Sim, não fazem, mas é porque tiveram uma formação inadequada, né, Fabrício? A gente vê um problema sério, Alex, hoje, por exemplo, com a situação do erro de diagnóstico, né? A gente sabe que a medicina é uma ciência de meio, né? Não é de resultado. O médico não está obrigado a curar você, mas ele tem que empregar as melhores situações, as melhores oportunidades para poder te dar um bom atendimento médico. E a gente vê que, infelizmente, existe um hiato muito grande em que as pessoas acabam se perdendo nisso.
Hoje, o número de processos por conta da perda de uma chance é algo avassalador. O que é essa história de perda de uma chance? Na verdade, você não vai... A pessoa tem câncer, por exemplo. E aí você não vai poder responsabilizar o médico para dizer, olha, o câncer aconteceu porque você errou. Não, não tem nada a ver. O câncer é o câncer e ponto final. Só que existe um tempo para que isso possa ser diagnosticado. Existe uma forma que isso tem que ser feita. Existe um prazo que o tratamento tem que começar. Existem todas as regras que são específicas. E muitas vezes você vê isso passar. Você vê um médico, é solicitado um exame X, o cara vai fazer lá o exame e de repente o laudo que tem desse exame, você tá vendo lá um baita de um tumor, só que o cara tá vendo problema de bico de papagaio. Ele só diz, não tem bico de papagaio. Só que o tumor que tá lá gigante nas costas. O cara não sabe enxergar o exame de imagem. Exatamente. Precisa de um laudo às vezes, Exatamente. Né? Se não tiver o laudo... Começa a complicar. E aí começa a complicar. Então o médico chega lá, olha e fala assim, ah não, aqui... E aí o negócio começa a complicar. Então tem médicos que infelizmente só se pautam pelos laudos daqueles que examinaram. Quando o cara olha a imagem, não tá vendo o que está acontecendo. Ah, mas aqui eu consigo entender o que está escrito. E aí você começa a ver problemas... E o entender que está escrito também pode ser uma dificuldade. Exatamente. Voltando ao começo da nossa conversa aqui, né? E aí o problema vai ficando cada vez maior, Alex. Porque aquela história assim, isso aqui volte daqui a 30 dias, volte daqui a 90 dias, volte daqui a 6 meses. E a gente sabe, por exemplo, que determinados tipos de doença não dá para você esperar tanto, né? Qualquer situação que você espere, a doença já fica cada vez mais grave. Então, por isso que a gente diz hoje, o número de processos de perda de uma chance, perda da chance de cura, perda do início do tratamento adequado, tem se proliferado aí em relação ao direito da saúde, muitas vezes. Para dizer uma coisa aqui, para não parecer que etarismo da nossa parte, eu tive pedra na vesícula. Sabia, Paulo Andrade? Eu tirei já faz alguns anos e tal. E eu passei em pronto-socorro quando tinha crise, né? Passava no pronto-socorro, o que é isso e tal, né? Caiu mal a comida, toma chá de boldo, não sei o quê. Aí um belo dia, numa crise braba que eu tive, que eu fui num casamento top lá no Monte Serrat. Imagina se eu comi pouco, né, Paulo Andrade? Já viu. Aí no meio da madrugada parecia que estavam me esfolando, me espetando com um espeto, né? Aí eu fui correndo para a Santa Casa de Santos e naquele dia eu fui atendido por um residente. E o rapaz olhou assim, falou assim, olha, se eu fosse você, eu ia verificar isso, que isso tem cara de ser pedra na vesícula. Sem ver exame, sem laudo, sem nada. E eu tinha passado por uns 4 médicos antes também, pronto-socorro e tal. Ele matou a charada. Eu falei, procura um gastro e tal, vai ver. Aí, dito e feito, um residente, um jovem, né? Então, ainda temos esperança aí que nas novas gerações também. Então, para não parecer que a gente só diz, quem é velho que é bom e tal, a molecada é ruim, não é isso. Nesse caso em específico, eu sou testemunha de que ali ele deu a informação correta e depois eu tirei a pedra da vesícula, guardei. Aliás, jogaram fora, acho que as minhas pedrinhas que estavam guardadas lá.